Queridos, abram comigo em João, capítulo 3, do versículo 1 a 8. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 1 a 8. A palavra de Deus fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós colocamos essa palavra diante do Senhor e nós te pedimos: Espírito Santo de Deus, fala conosco. Decodifica aquilo que o Senhor quer tratar nas nossas vidas, Senhor. Trata de forma individual com cada um aqui, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Queridos, Nicodemos, a palavra de Deus diz que ele é um dos principais dos judeus. E ele foi ter com Jesus à noite. Provavelmente ele tinha medo de ser excluído, ou tinha medo de alguma represária. E ele foi falar com Jesus à noite. No versículo 2, a palavra de Deus fala assim: e este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Quando ele fala Rabi, sabemos, nós conseguimos entender que Nicodemos não estava sozinho. As pessoas já estavam observando Jesus e ele provavelmente foi representar um grupo de pessoas, porque ele chega diante de Jesus e ele fala o quê? Sabemos que és mestre. E ele reconhece, esse grupo de pessoas reconhece Jesus. E eles vão, Nicodemos vai e conversa com ele, tentando compreender quem Jesus era, porque talvez eles imaginassem que Jesus poderia ser o Messias, ou um profeta. Por quê? Porque havia 400 anos de silêncio, queridos. Não se levantava profeta fazia muito tempo. E quando eles viram que Jesus fazia aqueles sinais, eles entenderam através dos sinais que talvez Jesus poderia ser um profeta. Eles devem ter conversado, um grupo de fariseus, talvez fariseus, isso é uma especulação, mas eu entendo que deve ser assim, porque Nicodemos não chega assim: eu gostaria de falar, ele fala: sabemos, compreendemos. Então mais gente deve ter conversado sobre isso. No versículo 3, a palavra de Deus fala assim: e isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Algumas traduções falam: é necessário nascer de novo, ter uma experiência do novo nascimento. Só que a experiência com o novo nascimento, queridos, é o começo de uma nova caminhada. Aqueles que nascem de novo, eles têm a capacidade de ver o reino. Eles têm a capacidade de ver o reino. Então, quando nós nascemos de novo, nós começamos a ver o reino, queridos. E é o início de uma nova caminhada. A salvação, queridos, não é o fim, é o começo. E isso precisa ficar bem claro nas nossas vidas. A salvação não é o fim, ela é o começo de uma nova jornada.
Olha o que Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10 fala. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quando nós nascemos de novo, queridos, nós somos feitura dele. Um novo nascimento, nós somos feitura de Deus, nós nascemos de Deus, nós nascemos do Espírito, criados em Jesus Cristo. Quando ele fala criados em Jesus Cristo, nós compreendemos que são aqueles que aceitaram a Jesus, criados em Cristo Jesus, com o objetivo das boas obras. Quando nós nascemos de novo, queridos, nós somos criados em Cristo Jesus, uma nova criatura para as boas obras, com o objetivo de caminhar em boas obras, que de antemão Deus já preparou, Deus já tem um trilho para que a gente ande. Consegue me entender? Então, quando nós nascemos de novo, nós nascemos para as boas obras. As boas obras, queridos, não nos levam à salvação, mas a salvação sim nos levam às boas obras. Então é impossível alguém que nasceu de novo, queridos, não ter uma mudança de comportamento. Porque quando nós nascemos de novo, nós somos criados para as boas obras. E nós começamos a andar nelas. Olha que interessante, queridos. Jesus fala de duas maneiras: ver e entrar no reino. Acompanha comigo lá no versículo 3. E isto respondeu Jesus: em verdade digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele continua, versículo 4. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Quando nós nascemos de novo, nós temos a capacidade de ver o reino. Quando nós nascemos da água e do Espírito, nós conseguimos entrar no reino. Quando nascemos de novo, queridos, nasce a capacidade de ver o reino. Quando nascemos da água e do Espírito, nós podemos entrar no reino. O entrar no reino, queridos, é um mergulho na água e no Espírito. Quando nós nascemos da água, Jesus poderia sim estar falando do batismo de João, de arrependimento, o batismo nas águas, mas nós precisamos batizar na água, nascer da água e do Espírito, ter uma experiência com o Espírito de Deus, para nós conseguirmos entrar nesse reino, conseguirmos viver esse reino. Quando nascemos da água e do Espírito, queridos, nós entramos nesse reino. Nós entramos nesse reino. Nesse diálogo, queridos, nós vemos duas pessoas, duas figuras. Jesus, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, o homem espiritual, aquele que anda guiado pelo Espírito Santo. E nós vemos o homem Nicodemos. Nicodemos era o quê? Era um fariseu, era um doutor da lei, era um cara cheio de teologia, com a cabeça desse tamanho, sabia muita coisa. Nicodemos deveria ser um homem já bem mais velho, bem mais experiente. Imagine numa faculdade, Nicodemos seria o cara PhD, queridos, alta classe, o cara extremamente estudado, conceituado. E esse cara mais velho, extremamente estudado, conceituado, cheio de títulos, com a cabeça desse tamanho de teologia, ele procura um jovem de 30 anos à noite. Esse jovem se chamava Jesus, queridos. Agora imagine numa faculdade, o cara é PhD em uma matéria, ele chega para um rapaz e fala: eu quero conversar com você, que eu quero começar a entender um pouco melhor disso que você fala. Era isso que estava acontecendo, era fora da lógica. Você consegue entender? E você vê uma conversa de Jesus falando coisas espirituais e Nicodemos falando de coisas naturais. Jesus fala: é necessário nascer de novo. Na cabeça de Nicodemos ele fica imaginando, você velho, se tornando criança novamente, entrando dentro do ventre, saindo de novo. Ele falou: isso não tem como. Consegue entender? É uma conversa espiritual de Jesus junto com uma conversa natural de Nicodemos. Nicodemos, queridos, era um religioso, era um homem natural.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo descreve o homem natural. Ele fala assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque se discerne espiritualmente. Então Jesus estava falando espiritualmente e Nicodemos estava entendendo de forma natural, e isso parecia loucura. Esse cara é louco, como que pode nascer de novo? Vou entrar de volta para dentro da barriga da minha mãe e sair de novo? Não tem como. Por quê? Porque as coisas espirituais, queridos, elas se discernem espiritualmente. A conversa de Jesus para Nicodemos parecia loucura. A ponto de, no versículo 4, ele perguntou-lhe, Nicodemos, como pode um homem nascer de novo? Preste atenção, qual que é a primeira palavra que Nicodemos fala? Como? Como pode? O homem natural, queridos, ele sempre vai ter essa pergunta: como pode? Como pode? Deus fala com ele, ele vai falar como? O homem natural, ele sempre vai buscar o como. Ele vai sempre tentar racionalizar, compreender e administrar. Preste atenção aqui. O homem natural, ele vai sempre tentar racionalizar, compreender e administrar. Ele sempre vai estar na busca do como. Deus às vezes fala conosco, queridos, e Ele nos dá direção, e se nós não tivermos o Espírito, nós vamos perguntar como. Mas como, Deus? Mas como? Isso é impossível, mas como? Mas como? Mas como? Esse é o homem natural, queridos. Ele sempre vai estar atrás do como. Deixa eu te falar uma coisa. O como é com Deus, queridos. O como é com Deus. Todas as vezes que Deus te der uma direção, não pergunte como. Como é com Ele. Quando Deus nos mandou para cá, queridos, para iniciar a igreja, a primeira coisa que eu fiz foi cortar o como. Mas como que vocês vão para lá? O como é com Ele. Eu vou. Ele mandou ir. Porque senão nós ficamos presos no natural, queridos. E nós queremos racionalizar, compreender e administrar. É isso que a gente faz com a nossa vida. Nós racionalizamos tudo, nós tentamos compreender para administrar, tomar decisões. Só que as nossas decisões são baseadas nas coisas naturais. Só que nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para administrar. Nós fomos chamados para o mistério. Repita comigo assim: mistério. Fala aí dentro do seu carro: mistério. Fala para a pessoa que está do seu lado: mistério. Se não tem ninguém do teu lado, você fala para você mesmo: mistério. Olha, abaixa o espelho retrovisor assim, ó, e fala: mistério. Nós fomos chamados para o mistério, queridos, não para a administração. O homem natural, ele procura administrar a sua vida, racionalizar, compreender e administrar. Só que o reino de Deus, no reino de Deus, queridos, as nossas conversas íntimas com Jesus na noite sempre vão nos levar para o mistério. Preste atenção. As nossas conversas íntimas, queridos, na calada da noite com Jesus sempre vão nos levar para o mistério. Todas as vezes que você está angustiado, todas as vezes que você tem conversas íntimas com Jesus, na calada da noite, assim como Nicodemos, essas conversas vão te levar para o mistério, aonde você talvez não vai entender nada. Tem coisas que Deus fala para nós, queridos, que eu falo: meu Deus, da onde que Ele está tirando isso? Só Deus para pensar num troço desse. E daí você olha para a tua realidade, queridos, racionalmente não faz sentido nenhum. Mas eu tenho uma realidade, eu tenho uma vida para administrar, e Deus está falando para mim fazer isso. Vai deslocar toda a minha administração, vai me levar para o mistério. Entrar no reino de Deus, queridos, entrar nesse mistério. Olha o que o versículo 6 fala: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires dizer eu, importa-vos nascer de novo. Versículo 8. O vento sopra para onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo. A palavra de Deus é clara, é todo, não é um. É todo o que é nascido do Espírito. Todos os que são nascidos do Espírito, queridos. O vento vem, o vento vai e leva o cara. Leva nas suas decisões, leva naquilo que Deus tem direcionado.
O vento sopra, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Por isso que as pessoas nascidas de Deus, queridos, elas não são compreendidas em uma administração humana e racional. Porque parece que, a vida do cara está indo para cá, está indo tudo certo, de repente, as decisões dele, as pessoas não compreendem. As pessoas não compreendem. Por quê? As pessoas naturais, mas as pessoas espirituais compreendem. Porque todo que é nascido de Deus, o vento vai e volta, queridos. Nos leva, nos guia, nos direciona, o vento sopra. Não há mais controle humano. O que é nascido da carne é carne. Ok, nascimento natural. O que é nascido do espírito é espírito. Não há mais controle humano. A hora que o vento soprar não existe mais controle humano, queridos. E nós precisamos entrar nesse mistério. Nós precisamos sair da administração e entrar no mistério, queridos. No mistério de Deus não existe uma linha lógica, não existe um controle humano, mas existe sim um guiar de Deus. Não existe uma linha lógica, não existe um controle humano, mas existe um guiar de Deus. Abram comigo em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Olha o que a palavra de Deus fala. Se você puder sublinhar, marque no teu celular esse texto. É um texto, queridos, que eu tenho brigado em oração com Deus. Nos meus períodos de oração com a Kellen, eu e a Kellen temos brigado com esse texto. Nós temos falado, Deus nos revela o que é isso. Nos leva a viver isso. É isso que nós queremos viver. Nós queremos compreender isso. Olha o que a palavra de Deus fala em Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra filhos aqui, queridos, no grego, a palavra filho aqui no grego é ruios. Ruios significa filhos maduros. Se você pegar o texto de João 1,12, que fala, todos os que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12, esse filhos é teknon, é filho criança. Então todos os que o receberam, ele deu o poder de se tornar uma criança filha de Deus, uma criança pequenininha. Quando Paulo vai falar em Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, ele está falando filhos maduros. Então todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. E essa maturidade, esse guiar que eu tenho brigado com Deus, Deus me revela o que é isso. Essa é a maturidade, ser guiada pelo Espírito de Deus. E isso foge à nossa lógica, ao nosso controle e à nossa administração. Porque se eu sou guiado, não sou eu quem administra. A palavra guiados, queridos, é argo em grego. E ela significa guiar, conduzir. Conduzir segurando com a mão, levando deste modo ao destino final de um animal. Sabe quando você vai levar uma ovelha para o matador? Você está guiando, é esse o sentido da palavra. Quando o Espírito Santo ele pega na nossa mão, e o ser guiado é ser maduro por Deus, é ser guiado pelo Espírito Santo. Se você está sendo guiado, queridos, nós estamos sendo direcionados para onde Ele quer nos levar, é onde o vento vai soprando. Você consegue me entender? Isso é ser guiado, Ele vai te pegar pela mão e te guiar. Ok? Só existe uma maneira de ser guiado pelo Espírito Santo. Através da intimidade e da rendição. Intimidade e rendição. Não tem como guiar, queridos, alguém que não está rendido. Já tentou puxar um burro quando empaca? É isso que acontece com a gente às vezes. O Espírito Santo quer nos guiar e você empaca. Tenta desempacar o burro, queridos. Você pode puxar, você pode bater, você pode empurrar, ele está empacado ali. Ele está travado, não tem como guiá-lo. E nós só vamos ser guiados, queridos, por Deus através da intimidade e da rendição. A intimidade para conhecer a Deus. E a rendição para confiar nele.
Quando nós temos intimidade com Deus, nós conhecemos a Deus e entendemos que Deus é bom. E quando nós nos rendemos a Deus, é porque nós confiamos nele. E não tem como ser guiado pelo Espírito Santo sem confiar nele, queridos. Só que para nós confiarmos, nós precisamos de intimidade. Nós precisamos conhecer. Você não entregaria a chave do seu carro para alguém dirigir com a sua família dentro sem você conhecer essa pessoa. Às vezes, mesmo conhecendo, você vê que ele é barbeiro, você não vai deixar, queridos. Por quê? Porque o cara não é bom de boleia, daí você não vai querer deixar. Agora, se você confia na pessoa, você sabe quem ela é, você entrega. Sim ou não? Você consegue entender? E por isso que é um mistério. Por isso que é um mistério, porque você está sendo guiado. Para onde que ele vai te levar? É um mistério. Só que a nossa mente quer saber para onde, como. A gente fica tipo criança no banco de trás. Já chegamos. Aí, já chegamos. Deu, já chegamos. Sendo que nós deveríamos confiar, queridos, deixar ser guiado. Por isso, queridos, que é mais fácil administrar. Porque daí você vai perguntar: pastor, qual que é a fórmula do sucesso? Qual que é a receita? Qual que é o passo a passo? Qual que é o passo a passo para restaurar o meu casamento? Não existe, queridos. Existe um guiar de Deus naquilo que Ele quer fazer. Não existe, queridos. Não existe uma fórmula. Por isso que a teologia da administração, ela funciona muito bem. Você já viu os livros? Às vezes você vai ver livros, está lá: 7 passos para uma vida bem-sucedida. 7 passos para você conquistar o sucesso. Por isso que fazendo campanha você enche a igreja. 7 domingos para a restauração do casamento. Onde nós vamos te ensinar 7 passos infalíveis para você ser transformado. E é isso que a nossa mente procura, é isso que nós queremos. É isso que nós procuramos. Procuramos por quê? Porque nós queremos a receita. Nós queremos simplesmente só administrar. E o nosso chamado, queridos, não é para administrar, queridos. O nosso chamado é para mergulhar nesse mistério. O mistério vai nos levar a um relacionamento com Deus, aonde os comos pertencem a Ele. Aonde a intimidade vai nos levar à rendição. É uma confiança total. Aonde esperamos o vento soprar, queridos. Para isso não existe uma fórmula nem uma receita. Ser guiado por Deus não existe uma fórmula e uma receita. Por isso que nós queremos ficar no campo da administração. Nós queremos ficar no campo onde nós temos controle, aonde nós não mergulhamos nesse mistério de ser guiados por Deus. Só que o chamado para a maturidade é ser guiado por Deus, queridos. Aonde existe um relacionamento, existe um mistério e uma pergunta: Jesus, qual que é o próximo passo? Jesus, qual que é o próximo passo? Jesus, qual que é o próximo passo? Isso é ser guiado por Deus. Muitas vezes na oração, preste muita atenção aqui. Muitas vezes na oração, queridos, nós estamos para começar a orar, nós começamos a pensar: eu vou orar assim. Principalmente quando você está no meio de pessoas e você pensa ou você deseja fazer uma oração bonita. Daí você fica pensando: o que eu falo? Eu vou falar isso. Quando você larga disso e mergulha na oração, querido, você começa a orar, tem coisas que você fala meu Deus, da onde eu tirei isso? Dá vontade de você estar orando e anotando o que você está falando, porque o mistério de Deus e as revelações de Deus vêm vindo sobre a sua boca e você nem entende. Você fala: meu Deus, tem resposta para aquela pergunta. Através do fluir da oração, quando você mergulha no mistério de Deus, quando você é guiado por Deus para a oração. Por isso que a Bíblia fala que nós não sabemos orar como se convém. Por que nós não sabemos orar como se convém? Porque nós queremos racionalizar a oração, e quando nós mergulhamos, o Espírito Santo intercede por nós, mesmo que por gemidos inexprimíveis. Coisas que você não imaginava, você começa a falar. Esse é o mistério da oração, queridos. Esse é mergulhar. Isso é ser guiados por Deus. Só que quando nós somos guiados por Deus, queridos, nós precisamos ter confiança nele. Lembra lá quando Jesus foi batizado?
Jesus foi batizado, queridos, nas águas do Jordão. Os céus se abriram. O Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba. Uma voz do céu falou: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Marcando a identidade de Jesus. A Trindade na terra, queridos. Logo depois, você continua o texto, você vai ver que o Espírito de Deus o guiou para o deserto. E ele entrou com o Espírito sobre ele. Só que Jesus sai do deserto debaixo do poder do Espírito. Ele entra sendo guiado pelo Espírito no deserto, mas ele sai do deserto debaixo do poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. E muitas vezes o Espírito de Deus, ele vai nos levar para o deserto, queridos. Só que ele vai nos levar para o deserto para quê? Por um motivo, para trabalhar em nós. Trabalhar os nossos corações, trabalhar as nossas vidas. Só que para você ser guiado por Deus para o deserto, você precisa confiar nele, confiar na obra dele. Você tem que parar de racionalizar. Pastor, mas como que pode? Jesus tem uma experiência poderosa com Deus, com o seu batismo no Espírito Santo, e o Espírito de Deus leva ele para o deserto. Isso não faz sentido, porque eu quero viver na terra prometida, eu quero viver na bênção, pastor, correndo e pulando. É isso que nós queremos. A nossa razão nos leva para isso, mas o Espírito às vezes nos guia para lá. Tem uma música, queridos, que eu tenho ouvido bastante, e a autora da música, ela fala: me leva ao deserto para falar de amor. E muitas vezes o Espírito Santo vai nos levar para os desertos das nossas vidas, queridos, nas áreas que a gente nem imagina, mas ele quer tratar com nós, nos falar de amor, nos mostrar que é possível eu e você transformarmos o deserto em um manancial. E a minha oração é que o Espírito Santo nos leve para o deserto, para nós transformarmos os desertos em mananciais, queridos, de água viva. Só que para isso nós precisamos desenvolver esse relacionamento íntimo com Ele. Nós precisamos ser guiados por Ele. Por isso que qualquer um que entre na igreja perguntar: pastor, quais que são as regras da igreja? Eu vou falar: não existe regras. Daí a pessoa se escandaliza. Eu falo: queridos, nós não queremos ser guiados por regras, nós queremos ser guiados pelo Espírito de Deus. Esse é o desejo do nosso coração. É compreender, viver, queridos. Sair da área da administração, parar de querer administrar as nossas vidas de forma racional, da maneira que nós compreendemos, e mergulharmos nesse rio que nos leva. Lembra o profeta, queridos? A água batia nos tornozelos, depois nos joelhos, depois nos lombos, a ponto de ele submergir, a correnteza levar ele. Quando nós entramos nesse mover de Deus, queridos, a presença de Deus que nos guia, nos direciona, nos leva. De repente a gente vê que a gente não tem mais o controle das nossas vidas, sendo que a gente nunca teve. Se você controlar, queridos, 2% da sua vida é muito. O resto é imprevisível. É imprevisível, queridos. Nunca existiu um controle humano, é um falso sentimento de controle. Nós não temos estabilidade financeira, nós não temos controle sobre as nossas vidas. Por quê? Porque os fatores externos, queridos, são muito mais fortes do que nós, queridos. Nunca houve controle humano. Por isso que nós precisamos mergulhar nisso, queridos. Mergulhar nesse mistério de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. De sairmos da mente de Nicodemos e entrarmos na mente de Jesus. E nós temos a mente de Cristo, Paulo fala. Nós temos a mente de Cristo, a capacidade de pensar como Cristo pensa. Só que isso é loucura para a nossa razão. É loucura para o racionalismo. É loucura para o humanismo. Só que eu quero te desafiar nessa manhã, a você entrar comigo nessa oração. Deus, me revela o que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe esse desafio na sua vida? Saia da mente de Nicodemos e entre na mente de Jesus, queridos. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos.